Amém, igreja? Alegria estarmos aqui hoje, reunidos. Quero, antes de mais nada, falar aos nossos visitantes que vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Gostaria de convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 21. Capítulo 21, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Mateus 21, 12 ao 17, a versão NAA. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém? Irmãos, que o Senhor, Ele nos dê a sua graça, nos dê a revelação do Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Porque é a palavra do Senhor que nos guia, que nos cura, que nos transforma. É a palavra do Senhor que é revelada a nós, não pela nossa capacidade intelectual, ou pela nossa teologia, mas é através da revelação do Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Então a minha oração hoje é que essa palavra venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar através da Tua palavra hoje. Irmãos, esses dias eu vi uma postagem na internet que eu achei bem interessante. O rapaz, ele fazia uma pergunta para ele mesmo, né? Ele falou assim: como cristão, como que eu devo reagir diante das situações da vida? Ele mesmo respondeu: bom, como cristão, eu devo agir como Jesus. Como que Jesus agiria? Aí, se nós olharmos nas Escrituras, Jesus, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a acolher. E aqui a gente se depara com esse texto aqui, que Jesus, ele vira as mesas, ele expulsa as pessoas. Eu falei: eita, tá meio estranho esse negócio aqui, né? Uma reação um pouco diferente. Será que está liberado? Será que está liberado quando eu ficar nervoso, agir dessa forma? Mas a gente vai entender que, de fato, Jesus, ele estava em um momento diferente. A gente se surpreende diante dessa reação de Jesus, né? Ele que sempre nos ensina a amar o inimigo, a dar outra face quando alguém nos provoca, quando alguém nos agride. E de repente, ele age dessa forma. Alguns poderiam dizer: eu acho que Jesus estava num dia ruim, Jesus estava estressado, ou Jesus estava precisando da terapia, de uma terapia. Mas a verdade é que não é nada disso. Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele fez isso de uma forma proposital, porque ele tem uma mensagem muito clara e muito profunda para nos passar sobre isso. Porque de fato ele estava irado. Jesus, ele se ira. Deus se ira. A gente vai ver
no Antigo Testamento várias passagens em que fala, então Deus se irou com a maldade do povo. Deus se irou com o pecado do povo. Porque é natural. Mas só que alguns pegam isso e falam, bom, então eu tenho permissão para me irar, né? Sim, você tem permissão para se irar, porque você é um ser humano. Mas como o apóstolo Paulo disse, irai-vos, mas não pequem. Né? É natural a gente se irar diante da injustiça social, por exemplo, ver políticos ou pessoas, líderes, pessoas influentes trazendo mal para o outro, líderes religiosos impondo regras pesadas nas pessoas. É normal a gente se irar, a gente ficar revoltado com isso. E muitas vezes a gente querer combater, e às vezes é até justo a gente reagir de forma mais firme. Mas isso não é desculpa para nós pecarmos. Isso não é desculpa para nós humilharmos o outro, para nós ferirmos o outro com as palavras, para nós machucarmos o outro. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Fiquem irados, mas não pequem. Né? E essa atitude de Jesus, que parece descontrolada, quando ele vira as mesas dos templos, no relato de João, ele dá um detalhe que Jesus pega um chicote. Imagina Jesus com um chicote, dando chicotada para tudo que é lado. Né? E a gente fica, mas o que está acontecendo? E não é porque ele está descontrolado, mas é porque ele tem uma mensagem muito clara para nos passar. Uma mensagem para aquele povo naquela época e para nós hoje. E às vezes, falar mansinho não resolve. Às vezes, falar baixinho, você é ignorado. Às vezes, você precisa falar firme para você ser notado. Às vezes, você precisa de ter uma reação para chamar a atenção. E é isso que Jesus ele vai nos ensinar aqui. Porque sempre, quando ele age dessa forma, ou sempre quando nós vemos na Bíblia falar que Deus se irou, não é porque Deus quer simplesmente soltar o ódio nas pessoas, como alguns falam. Deus nunca é ódio. Deus nunca é ódio. Deus é sempre amor. A essência de Deus é amor. E toda vez que fala que ele ficou irado, ou que ele age de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, é porque ele quer nos chamar de volta para o seu amor. É porque ele quer nos mostrar o caminho. É porque ele quer chamar a nossa atenção e falar, olha, você está indo para um caminho que não é bom, mas me siga. Ele sempre está apontando para um caminho de amor. E é isso que Jesus ele faz aqui. Né? Ele tem uma mensagem urgente para passar para aquele povo, que chega até nós hoje. E para nós entendermos a força dessa mensagem, ou o todo dessa mensagem, eu gostaria de chamar a sua atenção para a figura do templo. O templo de Jerusalém, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era algo muito importante para os judeus. A cidade de Jerusalém, mesmo na época de Jesus, mesmo estando sob o domínio do Império Romano, ainda era uma cidade muito importante para o povo. Era ali que tudo acontecia. Era ali que estavam concentrados os poderes político, comércio e a religião judaica. Era lá que aconteciam as festas anuais, tradicionais, onde as pessoas vinham das mais diversas localidades de Israel para se reunir. E era lá que estava o templo que foi construído na época de Salomão, depois foi destruído e foi reconstruído. E o templo representa o lugar único de adoração. O templo representa o lugar onde eles iam anualmente para prestar os seus sacrifícios a Deus. E era o lugar que representava a morada de Deus. Representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje em dia nós sabemos que o templo já não se limita mais a um espaço, não se limita mais a um prédio, né? A partir de Jesus, o templo não é uma construção. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas em corações. Então o templo acontece quando nós nos reunimos. Esse ajuntamento aqui é a construção de um templo.
E pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na casa de um irmão, pode acontecer num hospital, pode acontecer na rua, pode acontecer na prisão, onde tem pessoas se rendendo ao Senhor. O templo é onde nós nos reunimos como igreja. Pessoas com coração de carne, prostradas ao Senhor. E aí alguns podem falar assim, bom, já que não precisa ir mais para o templo, para que eu vou para a igreja então, né? Todo domingo. E é porque aqui é um lugar onde nós somos abençoados em ter esse prédio para nós nos reunirmos, para nós edificarmos um templo aqui todo domingo. Talvez fosse na casa de um irmão, a gente não teria essa estrutura, a gente não teria esse som para a gente fazer o louvor, a gente não teria a sala das crianças, não teria a cozinha. Aqui nós somos abençoados para poder servir a comunidade de uma forma melhor. Temos que ser gratos ao Senhor por isso e temos que vir à igreja e juntos construirmos algo para impactar cada vez mais a nossa cidade e a nossa comunidade. Mas entendendo que o templo não é um lugar, não há nada mágico aqui, mas é um agrupamento de pessoas, pessoas que servem a Deus, que se prostram diante do Senhor Jesus. E aqui, o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas iam para o templo de Jerusalém, se reuniam, mas aquela reunião que estava acontecendo ali já não era mais em nome de Deus. O motivo daquelas pessoas estarem ali já não era adoração ao Senhor. E é por isso que a gente vê Jesus tão irado. E a gente vê ele virando as mesas dos vendedores e dos cambistas. Mas o motivo da revolta de Jesus não é o fato das pessoas estarem vendendo no templo. Mas era todo um sistema corrupto, sujo, que foi formado ali dentro. E que nós vamos entender melhor o que estava acontecendo ali. Eram pessoas que iam para o templo atrás de um bom negócio. Pessoas que iam para o templo atrás de algo que possa trazer positividade para eles. Era um ajuntamento que não era no nome de Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos isso ainda acontecendo. Nós vemos grandes congressos, nós vemos show de música gospel, nós vemos conferências em que a propaganda diz um grande culto de louvor e adoração ao Senhor, mas que nada tem a ver com o Senhor. São pessoas que estão mais interessadas em fazer um bom negócio, pessoas que estão mais interessadas em se promover, ou então pessoas que estão indo atrás de algo que o Senhor pode oferecer, mas não para adorar ao Senhor que pode oferecer. E é isso que está acontecendo aqui. O Templo de Jerusalém, que deveria ser o lugar de adoração, de sacrifício, de oração, de leitura da palavra, porque naquela época muitos não sabiam ler, então eles iam até o templo, que era onde eles ouviam a leitura da palavra, tanto no templo quanto nas sinagogas que ficavam espalhadas. E quando Jesus ele chega nesse lugar, ele se depara com essa realidade. Vários comerciantes, aquela muvuca. A gente não sabe ao certo quantas vezes Jesus ele esteve em Jerusalém. O Evangelho de João ele nos deixa entender que Jesus ele esteve em Jerusalém anualmente nas festas que tinham, mas já os outros evangelhos, eles citam apenas quando Jesus foi apresentado, quando ele era bebê, depois quando ele tinha 12 anos, e agora nesse episódio que Jesus ele está caminhando para a sua morte. Porque logo depois nós vamos ver que ele está caminhando para a cruz. E é por isso também que ele quer deixar essa mensagem tão urgente, tão forte e de forma tão explosiva. Nós sabemos que Jesus ele passou boa parte do seu ministério na Galileia, que era uma região mais pobre, era vista até com certo preconceito pelas pessoas de Jerusalém. Eram ali que tinham muitos gentios, tinham muitos pobres,
E Jesus passa boa parte do seu ministério ali, socorrendo essas pessoas. Pessoas menos favorecidas, pessoas que já não tinham esperança na vida. E Jesus oferecia para eles esperança para a vida. E quando ele chega agora em Jerusalém, ele chega para esse lugar, onde estavam os poderosos, onde o comércio acontecia, onde tinham os religiosos, os doutores da lei. E ele chega ao templo. E o texto diz que é uma construção grandiosa. Os discípulos ficam até impressionados. Uau, que construção grandiosa. Mas ao chegar lá, o lugar que deveria representar a presença de Deus, Jesus se depara com essa cena grotesca. Esse grande comércio. E o que revolta Jesus não é o simples fato do comércio, mas de todo esse sistema. Ele vê ali diferentes grupos de pessoas que iam ao templo para promover os seus negócios. E se nós olharmos aqui, o que acontecia, eles estavam indo na época da Páscoa. E era uma época em que todos iam, pessoas de diversas localidades de Israel, iam até Jerusalém, para poder prestar os seus sacrifícios. Porque segundo a lei de Moisés, os sacrifícios tinham que ser prestados no templo. Então, eles pegavam o seu animalzinho. O animalzinho deveria ser perfeito, não poderia ter mancha, machucado. Então, as pessoas cuidavam durante todo o ano, alimentavam, davam banho, deixavam o bichinho bem cheirosinho, para chegar lá no templo e oferecer esse sacrifício ao Senhor. O sacrifício perfeito. Mas o que acontecia é que ao chegar lá, eles se deparavam com os fiscais do templo. Eram aqueles que fiscalizavam se o animal estava apto ou não para ser sacrificado. De forma maliciosa, sem motivo, eles falavam, não, esse animal não pode ser sacrificado. Esse animal tem uma manchinha aqui, você não cortou a unha dele direito aqui, ele não pode ser. Mas não tem problema que nós temos a solução. Nós temos os nossos comerciantes ali, vocês podem ir até eles e comprar o animal que já tem um selo de qualidade. Já foi aprovado pelos fiscais do templo. Então a pessoa que viajava dias, tinha o seu animalzinho, a sua oferta recusada e se sentia obrigado a comprar um animal vendido pelo templo, que eram os comerciantes que tinham um acordo com os líderes religiosos. Então eles pagavam preços exorbitantes, eram explorados. E aí na hora que eles iam comprar esse animalzinho, ele falava o seguinte, olha, só que a sua moeda não é aceita aqui no templo. Porque tinha umas moedas que eram aceitas no reino, que era a moeda romana e a moeda grega, mas tinha a moeda especial do templo. Então ele tinha que fazer o câmbio. Igual nós fazemos o câmbio do euro para o real, ou do real para o euro, e nessa troca a gente perde muito dinheiro, porque paga-se taxas, né? Então era a mesma coisa que acontecia lá, só que preços exorbitantes de novo. Então o povo tinha que caminhar dias, tinha que comprar um animal por preços exorbitantes, tinham que pagar uma taxa para trocar a moeda. E é tudo isso que deixa Jesus muito irritado, triste. Olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. Olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. E o mais triste, irmãos, é nós percebermos que ainda hoje, nas nossas igrejas espalhadas pelo mundo, isso ainda existe. Esses comerciantes ainda estão nos templos, colocando taxas. O seu sacrifício, a sua oração, a sua presença aqui não é suficiente. Você precisa participar de uma corrente de oração, você precisa pagar o seu dízimo, porque se você não pagar o dízimo, o devorador vai invadir a sua casa. É o que eles pregam. Isso é muito triste. Mas tem uma verdade, se tem os que vendem, é porque tem os que compram. Não é mesmo? Se tem os vendedores, é porque tem os compradores.
E os compradores aqui, eles são aqueles que já não se preocupam mais em preparar o seu animalzinho para levar. Eles já sabem que lá vai ter o animalzinho pronto, aprovado, né? Ele já compra e pronto, já resolve o seu ritual religioso, a sua obrigação religiosa. E eles estão entre nós hoje em dia ainda. São aquelas pessoas que não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, não têm vida com Deus, trata a pessoa mal, arrogante com as pessoas, agride as pessoas no dia a dia, nos trabalhos, mas chega na igreja no domingo e fala assim: bom, deixa eu ver qual é o pacote que essa igreja tem para me oferecer. Eu vou na igreja para cumprir o meu ritual, para ser abençoado. Achando que Deus funciona nessa base de trocas. Né? E isso é muito triste. Muitas vezes as pessoas querem comprar a bênção. Querem simplesmente comprar a bênção. Mas com o Senhor não funciona dessa forma. E tem mais um grupo aqui. No versículo 15. Ele diz o seguinte: mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana, ficaram indignados. Ficaram indignados. Os principais escribas e sacerdotes. É mais um grupo. Tem os vendedores, tem os compradores e tem os religiosos. Eita, grupo difícil, né? Eita, grupo complicado. Eles eram os doutores da lei. Eles eram aqueles que lideravam o templo. Eram aqueles que decoravam todas as leis de Deus. Mas eles faziam isso não para ajudar o povo, para guiar o povo, para orientar. Não. É para que eles fossem vistos como superiores. Os maiorais, os santarrões, que deveriam ser respeitados pelo povo. E o que a gente vê aqui no texto, o que eles faziam, era julgar Jesus. Eles estavam preocupados com a teologia de Jesus. Você não está vendo o que eles estão fazendo? A preocupação deles não era em adorar a Deus e levar o povo à adoração a Deus. Mas era ver se as pessoas estão fazendo as coisas certas. Se você está seguindo a fórmula. Se você fala em língua ou se você não fala em língua. Se você ora baixo ou se você ora alto. Se o louvor está cantando afinado ou está cantando desafinado. A preocupação deles é essa. A preocupação deles não é se tem alguém passando necessidade. Se tem alguém precisando de uma conversa. São arrogantes, calculistas, frios. Se preocupam com a forma. E eu falo isso, irmãos, porque infelizmente, de vez em quando eles aparecem no nosso meio. Eles vêm aqui, às vezes com cara de bonzinho, com cara de irmão, e depois sai falando mal. Aquela igreja ali, que eles pregam lá, é um negócio muito frouxo. Essa pregação deles lá. E nós temos que ficar espertos com essas pessoas. Pessoas que se preocupam mais com a forma, se preocupam mais com o ritual, com a liturgia, do que com a presença de Deus, com amor, com união. E isso tudo deixa Jesus muito triste. Eu fico imaginando como que é para Jesus, Filho de Deus, ver como que Deus criou o mundo e a forma com que Deus se revela durante toda a história, durante toda a Bíblia. E ver que tudo acabou dessa forma. Uma grande casa de salteadores, é o que ele diz aqui na Bíblia. Mais para frente ele vai chamar de ninho de serpentes. Isso é muito triste. O Senhor ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. A presença do Senhor é o que nós queremos. Amém?
E uma pergunta que eu venho analisando, pensando comigo mesmo. Qual o motivo que nós viemos ao templo? Por que razão a gente vem à igreja? Será que é por algum desses motivos? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, examinar o homem a si mesmo. E muitos acham que ele fala que é para ver se você tem pecado ou não. Pecado todo mundo tem, né? Não é isso. É para ver se você tem um coração contrito diante do Senhor. Se o motivo de você estar na igreja, de você se reunir, é para estar em comunhão com os irmãos, é para adorar a Deus, ou se é simplesmente para fazer um bom negócio, para fazer network, para fazer contato para trabalho. Tudo isso faz parte das nossas reuniões, não tem problema. Mas isso não deve ser o ponto principal de nós nos reunirmos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ama. Nos ama a tal ponto que mesmo quando Ele está irado, mesmo quando a palavra dEle nos confronta e nos chama para a realidade, o objetivo dEle nunca é nos condenar ou nos mandar para o inferno, como alguns falam por aí. O objetivo dele é sempre nos trazer de volta. É sempre nos mostrar, eu amo vocês. Eu quero que vocês caminhem comigo. Eu quero que vocês entendam o real motivo disso aqui acontecer, desse ajuntamento. Foi pelo meu sangue derramado na cruz. Por isso que nós vamos ver uma passagem que ele diz que esse templo aqui vai ser derrubado. Ele vai cair. Isso aconteceu 70 anos depois. Mas em 3 dias um novo templo surgirá, será construído. E as pessoas ouvindo isso falavam assim, de que ele está falando? Como pode alguém construir um templo desse tamanho em 3 dias? Que loucura é essa? É porque é um templo espiritual. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Que na sua ressurreição dele, um novo templo surgiria, que é esse templo espiritual, onde nós, como igreja, nesse ajuntamento nós fazemos parte. E quando o Senhor, Ele se ira, Ele vira as mesas e Ele dá chicotada, é para chamar a nossa atenção, para falar, eu amo vocês. E eu quero que vocês caminhem comigo. Eu quero que vocês se ajuntem como povo de Deus. Não em templos para você ir cumprir rituais frios, mas para você apresentar o seu coração como sacrifício vivo diante do Senhor. E o Senhor, Ele sempre nos mostra, e o texto aqui vai nos mostrar 3 motivos pela qual nós devemos nos reunir na igreja ou no templo como povo de Deus. E o primeiro motivo está no versículo 13. Ele diz o seguinte: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Vamos falar juntos? A minha casa será chamada casa de oração. O templo é casa de oração. É o lugar onde nós nos reunimos para orar, para falar com Deus, para apresentar diante de Deus as nossas súplicas, o clamor da nossa alma, onde nós apresentamos diante de Deus as nossas fraquezas, onde nós apresentamos diante de Deus as pessoas que nós amamos, que nós nos importamos por elas, onde nós apresentamos diante do Senhor aquele marido que tem um coração duro, pedir para Deus derreter o coração desse homem, do filho que está nas drogas, que o Senhor resgate, do irmão que está enfermo no hospital. Essa semana eu recebi 2 mensagens muito especiais. Infelizmente a irmã não está aqui hoje, de que ela mandou no nosso grupo, no WhatsApp, pedido de oração, e a igreja se moveu em oração. E a resposta de Deus veio. Um jovem que estava prestes a morrer. Eu lembro que na hora que ela mandou essa mensagem, eu parei tudo que eu estava fazendo e orei. E eu lembro que muitos irmãos falaram também que estavam orando. E ela falou, esse jovem milagrosamente voltou a viver. Está restaurado. É porque quando o povo de Deus se reúne em oração, coisas grandiosas acontecem. É por isso que nós estamos aqui. É para como povo de Deus a gente orar junto, clamarmos ao nosso Deus.
clamarmos ao nosso Deus. Eu acho interessante, lá no relato de Marcos e Lucas, ele diz o seguinte, é casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Quando nós estamos juntos aqui como povo de Deus, não importa se você é brasileiro, se você é cabo-verdiano, se você é holandês, se você é português, aqui somos o povo de Deus reunido em oração. Não há preconceito, não há rejeição, aqui é povo de Deus reunido. E o casa de Deus, casa de oração, é um lugar onde nós vemos orações serem respondidas. Como eu disse, é onde nós testemunhamos, onde nós vemos o milagre acontecendo, é na casa de Deus, é na casa de oração. Amém? Então, o primeiro ponto que o Senhor destaca aqui, que o templo é casa de oração. E o segundo ponto está no versículo 14, que ele diz o seguinte: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Ele os curou. O templo é lugar de cura. O templo é lugar de cura. Nós cremos que quando nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus, Ele pode nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor, Ele pode curar. É um lugar onde a gente vê cego voltar a ver, surdos falam, paralítico anda, câncer eles são arrancados, até mortos levantam. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que casa de Deus é casa de cura. Quando nós submetemos a nossa oração, o nosso pedido diante de Deus, Ele cura, Ele traz restauração, se essa for a vontade dEle. Então é lugar de nós nos prostrarmos diante de Deus assim. Mas é a casa de Deus. Não é o lugar, o prédio. Não é o pastor tal. Esses dias eu vi uma propaganda na internet. Falou assim, venha, porque o pastor Joãozinho vai estar aqui e ele realiza muitas curas, ele tem um dom de cura. Mas quem cura não é o pastor, não é a igreja. É o Senhor Jesus. Se Jesus não está lá, não vai ter cura. Quem cura é Jesus. Irmãos, o templo é um lugar de cura. Cura física, mas também cura da alma. É um lugar onde o Senhor chama os cansados, os sobrecarregados, os ansiosos, os angustiados, aqueles que estão sem rumo na vida, sem direção. Venha para o templo. Venha. Que aqui é lugar de cura. Se o Senhor Jesus está aqui, Ele te cura. Mas tem um detalhe. O texto nos diz que os cegos e coxos se aproximaram de Jesus e foram curados. Não adianta vir para o templo se você não se aproximar de Jesus, porque quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. E você se aproxima de Jesus quando você reconhece no fundo do seu coração: Jesus, eu preciso de cura. Tem gente que não quer reconhecer. Né? Tem gente que não quer reconhecer. Jesus, eu preciso de cura. Jesus, ele disse numa outra ocasião que ele não veio para quem é saudável, para quem é são. Ele veio para os doentes. E todos nós somos doentes de alguma forma. Todos nós temos o vírus do pecado correndo em nossas veias. Mas o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica e nós temos que nos prostrar diante dele e reconhecer: Jesus, eu preciso de cura. Eu preciso que o Senhor venha trazer alívio para a minha alma, para o meu ser. Eu preciso ter prazer na vida. Então se aproxime de Jesus. Às vezes a gente tenta disfarçar, a gente não quer reconhecer, e a gente começa a tomar outros tipos de remédios, que são as pílulas do prazer, pílulas da diversão, pílulas do entretenimento,
que pode chegar às vezes a ser as festas, as bebidas, as amizades, ou até mesmo a religião, que funciona como uma morfina boa, que você chega aqui e passa uma de santarrão, e aí você se sente superior, mas vai chegar uma hora que o efeito vai acabar. E aquela dor vai entrar no seu coração de uma forma avassaladora. E você precisa reconhecer, o único remédio, quem tem é Jesus. O médico dos médicos, eu preciso me aproximar dele, me prostrar diante dele, porque só ele pode trazer. Amém? O templo é lugar de cura. O templo é lugar de cura, mas quando Jesus está no templo, porque se Jesus não estiver no templo não adianta nada. Amém? Versículo 15 e 16 diz o seguinte: mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você não está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças, de peito, tirastes o perfeito louvor. Templo é lugar de louvor. Templo é lugar de louvor. Muitos entendem que templo é um lugar de oração, onde eles vêm para fazer pedidos para Deus, apresentar suas súplicas diante de Deus. Muitos entendem que templo é um lugar de cura. Mas, acima de tudo, o templo é lugar de louvor. Não é simplesmente um lugar onde a gente vem por aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas é um lugar onde a gente vem oferecer o nosso ser para Ele. A gente vem oferecer sacrifícios. No Antigo Testamento, o templo é lugar de sacrifício. Hoje em dia a gente não precisa mais trazer carneirinhos e ovelhinhas para sacrificar, mas a gente entrega a nossa própria vida como sacrifício vivo ao Senhor. É onde nós louvamos a Deus com gratidão por tudo que Ele faz, que Ele fez e que vai fazer por cada um de nós. Onde nós nos prostramos diante do Senhor. Nos alegramos, celebramos, cantamos. Então, o templo é lugar de louvor. E às vezes o templo é aqui no domingo, às 2h. Às vezes é no nosso junta-panela, quando a gente sai daqui, o templo continua lá. Às vezes é no nosso estudo bíblico, online. A gente faz um templo online. Às vezes é na oração do lar, que a gente vai na casa dos irmãos. Templo é essa união. Louvar é quando nós nos unimos. Mas louvar também é com sua vida. Você louva a Deus quando você acorda de manhã e você olha o sol e fala: Senhor, obrigado pela vida. Ou você olha esse céu cinza aqui, essa chuva, a neve semana passada, e fala: meu Deus, como que eu vou fazer para sair de casa hoje? Mas fala: obrigado, Deus, obrigado a si mesmo, que eu estou vivo. Hoje está difícil, mas talvez melhora daqui a pouco, ou piora, mas não tem problema, porque eu sei que o Senhor está comigo. E se eu morrer aqui, eu vou para um outro lugar melhor. Isso é louvar a Deus com a sua vida. Isso é você ser grato. É você contemplar a natureza. Você contemplar uma boa música. Contemplar uma poesia. Contemplar o canto dos pássaros, as crianças. Isso é você louvar a Deus com a sua vida. É quando nós não somos ingratos. Nós ficamos carrancudos o tempo todo tratando as pessoas mal. Só de fazer isso você já vai estar louvando a Deus. O Senhor agradece. As pessoas também. E tem um detalhe aqui, irmãos. O Senhor nos diz, aqui no versículo 16, que da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Só uma criança é capaz de louvar a Deus de verdade. Só uma criança pode louvar a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque gente grande está sempre com a cabeça ocupada. Gente grande está sempre pensando
no que vai fazer no outro dia, sempre pensando o que vai comer, o que vai vestir, qual vai ser o próximo investimento, como que vai pagar a conta. Gente grande às vezes vem para o culto no domingo, mas não ouve nenhuma palavra que está sendo falada aqui. Ele vem só para cumprir o rito, mas a cabeça está no que vai fazer na janta daqui a pouco. Está com a cabeça pensando, amanhã eu tenho lá um tanto de trabalho para fazer. Gente grande não louva de verdade. Gente grande está com a cabeça em outro lugar. Por isso que o Senhor, Ele nos chama para nos tornarmos como crianças. Não só porque criança entrega o perfeito louvor, porque Ele diz em outra passagem que se nós não formos como crianças, nós nem herdaremos o reino dos céus. E ser como criança não é você ser uma pessoa imatura, pirracenta, não. Né? Não é nesse sentido. É você ser puro de coração. É você se prostrar aos braços do Pai com confiança. Porque não tem nada mais precioso para uma criança do que a atenção do seu pai. Quando o pai dá atenção para ela, ela esquece o mundo. Ela ri para você, ela brinca, ela se alegra. Por isso que o Senhor fala, se torne como uma criança, que aí você vai louvar de verdade. Você esquece o mundo à sua volta e você se prostra diante do Senhor, você se joga nos braços do Senhor, você o adora, você louva, você aproveita daquele momento de adoração seu com o seu Pai. Por isso que o Senhor nos chama para sermos como crianças, corações puros, humildes, prostrados diante do Senhor. Criança de 30 anos, de 40 anos, 50, 80, 100, não importa, mas crianças com corações diante do Senhor. Amém? Para nós concluirmos, irmãos, eu quero voltar aqui no versículo 13, que diz o seguinte: Jesus entrou no templo. Só isso. Jesus entrou no templo. Como eu disse no começo, existem muitas igrejas, existem muitos eventos, conferências, congressos, em nome de Jesus, mas Jesus não entra lá. Jesus não está lá. E talvez se Jesus resolvesse entrar lá, Ele iria virar as mesas, Ele iria dar chicotada, porque o que está acontecendo lá não é adoração, é um grande comércio em nome de Deus. São pessoas que estão lá querendo fazer bons negócios, pessoas que estão lá para comprar um pacote gospel, um pacote culto. Deixa eu ver o que essa igreja pode me oferecer. Tem ministério infantil? Tem um cafezinho depois do culto, pelo menos? Mas igreja é lugar da gente adorar, da gente se prostrar diante do Senhor, da gente oferecer o nosso sacrifício. Igreja é lugar de comunhão, é lugar de servir um ao outro em amor, de sermos irmãos em Cristo. Então, meus irmãos, que a nossa relação com a igreja seja sempre essa, que a gente se torne como crianças, para transformarmos a nossa igreja em casa de oração, casa de cura e casa de louvor. Amém? Porque como a palavra nos diz, o templo foi destruído, mas o Senhor morreu, derramou o seu sangue na cruz, para que esse templo espiritual fosse construído. E nós somos a base, cada um de nós é uma pedrinha espiritual desse templo. Amém?